Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Trago aqui mais um momento da palavra do Senhor Jesus. Palavra fiel e verdadeira, que hoje se encontra no livro de Gálatas. Palavra que muitos não querem aceitar. Esta é a verdade. Muitos e muitos não querem receber em seus corações, mas é a palavra de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo, usado pelo Senhor Jesus, o apóstolo Paulo ele diz assim: quem vive em mim é Cristo Jesus. Depois que ele foi transformado, porque ele vivia praticando tantas e tantas coisas erradas na vida, e ele se converteu, se rendeu aos pés do Senhor Jesus e passou a fazer a vontade do Senhor Jesus. E aqui o Senhor Jesus usando a boca do apóstolo Paulo, né? Porque ele diz assim, o apóstolo Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo Jesus vive em mim. Ou seja, quem fala não sou eu mais, é Jesus usando a minha boca para falar. E aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, e no versículo 10, diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. No 11 diz assim, versículo 11: e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé em Cristo Jesus, e não nas obras da lei. Não, de maneira nenhuma. Todo aquele, ele está dizendo, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. O Senhor Jesus, volta a repetir, ele está usando ali a boca do apóstolo Paulo para falar. E ele está falou para aquele povo na época dos Gálatas, está falando hoje para cada um de nós. Ainda que muitos não querem aceitar, não querem receber, que hoje nós vivemos na graça. Nós vivemos, volto a repetir, vivemos na graça. Enquanto o Senhor Jesus estava vivo, na época que ele estava vivo, ele veio para cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Ele repreendeu quem estava vivendo erradamente, fazendo coisas erradas, ele repreendeu. Assim como Deus também, no passado, repreendeu aquele povo que estava fazendo todas as coisas erradas, né? E o Senhor Jesus também repreendeu, porque ele veio para cumprir a lei. Ele diz: eu vim para cumprir a lei, não para abrogar. Não, eu vim para cumprir. E ele cumpriu a lei. Mas quando o Senhor Jesus, ele morre, a partir do momento que o Senhor Jesus morre e ressuscita, passa a existir a nova aliança. Velha aliança não existe mais. Passa a existir a nova aliança. Boas novas, né? O Novo Testamento. Graça a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Coisa que muitos não querem entender. Preferem insistir em viver e praticar a lei, alegando, muitos dizem até que se não cumprir determinadas coisas que estão registradas na lei, não terá salvação. Muitos estão ministrando esta mensagem que não é real. Não, porque nós somos salvos pela graça. O Senhor Jesus usa a boca do apóstolo Paulo em dizer: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. É gratuito. A salvação não é paga, não é paga em porcentagem de valor, em dinheiro, não é de maneira nenhuma. A verdade precisa ser ministrada em cada coração. Esta palavra é fiel e verdadeira e precisa ser ministrada, queira alguém aceitar ou não, queira alguém receber ou não, mas a verdade precisa ser ministrada. Não é o apóstolo Paulo que fala,
mas é o Senhor Jesus usando o apóstolo Paulo para dizer. Volto a repetir: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, que praticam obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Existem pessoas que estão usando até algumas coisas que estão registradas na lei, algumas só, não todas. E ele está dizendo: aqueles que não permanecem em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, né? Eles são considerados, chamados de malditos. E ele diz ainda: é evidente que pela lei ninguém, ele está dizendo ninguém, pela obra da lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé em Jesus Cristo. O justo, ele vive pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Ainda que um dia, quando todos irão comparecer diante do Senhor para prestar conta, vão dizer: mas Senhor, nós não fizemos isto e aquilo que estava registrado ali. E ele vai dizer simplesmente: apartai-vos de mim, malditos. Malditos. Olha que palavra. E aqui a palavra de Deus está dizendo: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Vivemos na graça. Não é difícil entender que vivemos na graça. Não vivemos mais na lei. Não, vivemos na graça. O Evangelho, diz a palavra do Senhor, o Senhor Jesus, usando o apóstolo Paulo, ele está dizendo: o Evangelho, as boas novas, nos isenta da lei. Diz ainda: o Senhor Jesus Cristo, o fim da lei é o Senhor Jesus Cristo. É assim que diz a palavra de Deus. E aqui, no versículo 13, diz assim: o Senhor Jesus, usando a boca do apóstolo Paulo em dizer, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Nós recebemos promessa de vida eterna, de salvação, através de quem? Do Senhor Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Não pela lei, não somos obrigados mais a praticar a lei, viver na lei, não, a realidade é essa, vivemos na graça, passamos a ser uma nova criatura, vivemos com o Senhor Jesus, assim como Paulo, o apóstolo Paulo, ele vivia na lei, claramente qualquer pessoa entende isso, que ele vivia cumprindo a lei, na lei, mas a partir do momento que o Senhor Jesus entrou na vida do apóstolo Paulo, ele passou a enxergar e a viver na graça. Boas novas. Somos salvos pela graça. O Senhor Jesus está falando através da boca do apóstolo Paulo. Volto a repetir, o fim da lei é Cristo Jesus, está registrado, né? As boas novas, o Evangelho, nos isenta da lei. É a palavra de Deus, que não é tão difícil para entender. Mas, infelizmente, muitos, não são poucos, muitos estão visando somente outras coisas, que eu não vou citar aqui, para não existir contendas entre irmãos.
porque não tem necessidade disso. Mas eles visam lucros, outras coisas, finanças, e praticam a lei, vivem na lei. Vivemos na graça, volto a repetir, somos salvos pela graça. O Senhor Jesus usa a boca do apóstolo Paulo para dizer que o Evangelho, as boas novas, nos isenta da lei. Diz ainda que o fim da lei é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o fim da lei. O Senhor Jesus veio, cumpriu a lei enquanto ele estava ali vivo. Depois da sua morte e ressurreição, passamos a viver nova aliança, boas novas, Novo Testamento, graça, é o que nós vivemos. E somos salvos, volto a repetir, pela graça. Assim nos afirma o Senhor Jesus, usando a boca do apóstolo Paulo, porque, volto a repetir, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: quem vive em mim não sou eu mais, Cristo Jesus vive em mim. Ou seja, ele está falando, quem ministra as palavras que eu falo não sou eu, mas o Senhor Jesus que está em mim, ele fala em cada coração. E que hoje, meu amado, nós, eu e você, possamos estar compreendendo e aceitando e recebendo as palavras do Senhor Jesus que está sendo ministrada através da boca do apóstolo Paulo. É em nome do Senhor Jesus que eu trago esta reflexão hoje para os nossos corações. Receba as palavras do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.